young married couples, they have things in common. The old people, they don't want to be around the kids so much. They got things in common. Os jovens casais, eles têm coisas em comum. As pessoas idosas, elas não querem tanto ficar perto das crianças. Elas têm coisas em comum. When you see a little girl hanging with grandma all the time, now there's something wrong there. There's too much difference in their age. Quando você vê uma garotinha apegada à vovó o tempo todo, agora há algo errado ali. A diferença de idade entre elas é demais. She's either grandma's pet or grandma's got a sack of candy somewhere. See, there's a trick somewhere. Ou ela é a predileta da vovó, ou a vovó tem um saco de balas em algum lugar. Está vendo? Há um truque em algum lugar. I got a grandchild myself, and I know. There's a little trick somewhere, see? And you see her hanging around grandma. Grandma's got a sack of candy or something. Eu próprio tenho neto e sei. Há um pequeno truque em algum lugar, está vendo? E se você a vê ficando em volta da vovó, a vovó tem um saco de balas ou algo assim. So this Pharisee had something up his sleeve. It all happened at a ministerial meeting where they gathered together. Assim, este fariseu estava armando algo. Tudo aconteceu numa reunião ministerial, onde se reuniram. And the subject was discussed about this fellow who called himself a prophet. And they didn't believe he was a prophet. E o assunto foi discutido acerca deste sujeito que chamava a si mesmo de profeta. E não criam que ele era profeta. Because they couldn't see a man that wouldn't go along with them and all their doctrine that could be a prophet. Porque eles não podiam ver um homem que não concordasse com eles, com toda a doutrina deles, que pudesse ser profeta. And so in this ministerial meeting, they had decided that he wasn't a prophet, and this old Pharisee was going to prove it to him that he wasn't a prophet. E assim, nesta reunião ministerial, tinham decidido que ele não era profeta, e este velho fariseu ia lhes provar isto, que ele não era profeta. The Pharisee was going to make it sure and to show the congregation and all the people in that city that he wasn't a prophet before he ever visited the city. He had never been in that city before. O fariseu ia se certificar disto e mostrar à congregação, a todo o povo daquela cidade, que ele não era profeta antes que ele chegasse a visitar a cidade. Ele nunca antes havia estado naquela cidade. So, before he come, he's going to expose him. Oh, that spirit, it still lives. Go to expose it, do something to hinder the meeting that he would have had there. Assim, antes que ele viesse, ele ia desmascará-lo. Oh, esse espírito, ele ainda vive. Ia desmascarar isto, fazer algo para estorvar a reunião que ele teria ali. So we find out that he said, I'll make a dinner. And I'll invite everybody and get everybody in the city around, and then we'll prove that he's not no prophet. We'll prove it. Assim, nós verificamos que ele disse, darei um jantar e convidarei a todos, e trarei todos à cidade em derredor, e então provaremos que ele não é profeta. Nós provaremos isto. So, Pharisee might have thought that if he was doing this, he would have got a little, maybe become after a while one of the presbyters or something. He'd really made a hit with his group. Assim, o fariseu deve ter pensado que, ao fazer isto, ele teria obtido um pequeno, talvez tornar-se, após algum tempo, um dos presbíteros ou algo assim. Ele realmente faria sucesso com seu grupo. He was going to make fun at the banquet of the Lord Jesus to prove that he wasn't a prophet. Put him on the spot somewhere. Then he would be a big fella among them. Become some great man. Ele ia zombar no banquete do Senhor Jesus para provar que ele não era profeta, colocá-lo em dificuldade em algum ponto. Então ele seria um grande sujeito entre eles, tornar-se-ia algum grande homem. Now we find out that the courier returns back and tells his master, I found him. He promised. And he'll be here because I just tell the way he acted, he'll be here.
Agora, nós verificamos que o mensageiro voltou e disse a seu senhor: eu o encontrei, ele prometeu, ele estará aqui, porque notei exatamente a maneira que ele agiu. Ele estará aqui. All right. Now the Pharisee waited for this certain time, and they knowed when to make this banquet, when everything was just right. Muito bem. Agora, o fariseu esperou por este certo tempo, e eles sabiam quando dar este banquete, quando tudo estivesse exatamente certo. Perhaps we'll think in our little drama tonight that he made it in a time when the grapes was ripe. Talvez nós pensemos em nosso pequeno drama esta noite que ele o deu numa ocasião em que as uvas estavam maduras. If you was ever in Palestine when grape time, or even in California, when them great big clusters of grapes are just bleeding right, the whole country, the valley is just full of that sweet-smelling odor from those grapes. Se você já esteve na Palestina quando é tempo de uvas, ou mesmo na Califórnia, quando aqueles grandes cachos de uvas estão bem vermelhos, maduros, a região toda, o vale, está simplesmente cheio daquela fragrância doce daquelas uvas. He knew just when to make it right. So he set that time on a certain day they would have this feast. Ele sabia exatamente quando fazê-lo certo. Assim, ele designou esse tempo. Em certo dia, eles teriam esta festa. Finally, the time come when the feast was going to be carried on, and he invited everybody to come that he could, to come up, all the celebrity and all the associations and so forth, and all the clubs that was in the city that he belonged to. Até que finalmente o tempo chegou, que era quando a festa ia se realizar. E ele convidou todos a vir, que ele pôde vir, toda a celebridade e todas as associações e assim por diante, e todos os clubes que havia na cidade a que ele pertencia. They was all coming out to his great fine palace that set out high, stood out as an estate there in the city. Todos viriam ao seu grande e fino palácio, localizava-se no alto, sobressaía-se como uma propriedade de destaque ali na cidade. And the time arrived for this to be done. Of course, the yard was all taken care of, and the tables were all set, and the banquet room ready. E o tempo chegou de se fazer isto. Naturalmente, o pátio estava todo bem cuidado e as mesas estavam todas postas e a sala de banquete pronta. And then, now he's going to have to take care of his guests when they come. Any host will do that. E então, agora, ele ia ter de cuidar dos seus convidados quando chegassem. Qualquer anfitrião faz isso. So he had to hire some stable boys. Because some of his hosts would be some of his guests would be coming on chariots, and some riding on mules, some walking. Assim, ele teve de contratar alguns trabalhadores de estábulo, porque alguns dos seus anfitriões ou alguns dos seus convidados viriam em carruagens e alguns cavalgando mulas, alguns a pé. So anyone that has a banquet has to make ready to entertain their guests. Assim, qualquer um que fizesse desse um banquete tinha de se preparar para acolher seus convidados. So Pharisee got everything just fixed up, and all of his servants, and got them ready. Got the stable boys where they could take the horses and all the fodder and stuff ready for them. Assim, o fariseu tinha tudo exatamente acomodado, e todos os seus servos, e os tinha prontos. Tinha os trabalhadores de estábulo aonde poderiam levar os cavalos, e toda a forragem e coisas prontas para eles. Then you had an innkeeper or doorkeeper that had to take up the invitations, because you could not come unless you was invited. And to take up the invitations, he had their names down, everyone who was going to be there, and they identified their name, and so they could come in. E então ele tinha um hospedeiro ou porteiro que tinha de receber os convites, porque você não podia vir a não ser que fosse convidado. E para receber os convites, ele tinha seus nomes escritos, quem era para estar ali. E eles vinham, identificavam seu nome e assim podiam entrar. Then let's just
look what they had to do for a while. I've been in the Orient, and maybe many of you here has, and watch how they do it. It's really striking. Então vejamos somente o que eles tiveram de fazer por algum tempo. Estive no Oriente e talvez muitos de vocês tenham estado e observado como eles o fazem. É realmente impressionante. And you notice, then when everything's taken care of, then when they come in the door, the first thing, the keeper of the door asks who they are. And they tell who they are. E você nota, então, quando você cuidou de tudo, então quando eles chegaram à porta, a primeira coisa, o guarda da porta pergunta quem eles são, e eles dizem quem são. He looks on his list and here's the name. Then he checks it. Ele olha em sua lista e aqui está o nome. Então ele o confere. Now what he does, he takes his staff, sets it in the corner. The boys takes the horses if he's walking or if he's on the horse and puts it in the stable. Então o que ele faz? Ele apanha seu bastão, o põe no canto. Os rapazes levam os cavalos, se ele está a pé ou se ele está a cavalo, e o põe no estábulo. Now the next thing he does, he enters into a hall. And in here there's a bunch of a man, what's called the feet washers, the flunkies. It's the lowest paid job there is a foot wash flunky. Agora, a próxima coisa que ele faz, ele entra num salão. E aqui há um grupo de homens que são chamados lavadores de pés, os lacaios. É o trabalho mais mal remunerado que há. É um lacaio lavador de pés. And to think of it, we who think we're somebody, and our Lord identified himself on earth as a foot wash flunky. That's exactly what he did. E ao pensar nisto, nós que pensamos que somos alguém, e nosso Senhor se identificou na terra como um lacaio lavador de pés. Foi exatamente isso que ele fez. And then we think we're somebody. We'll run off here to school and get a little education in it and learn to say a few big words and come back and put on a suit of clothes and walk out here and want to be called Doctor, Reverend or somebody. E então achamos que somos alguém. Nós corremos aqui para a escola e obtemos um pouco de instrução e aprendemos a dizer algumas palavras polidas e voltamos e vestimos um terno e saímos aqui e queremos ser chamados de doutor, reverendo ou alguém. I was up at a big museum not long ago and looking at some of the estimation of a man weighed 150 pounds, how much chemicals there was in his body. Estive num grande museu não faz muito e vendo uma estimativa de um homem que pesava 150 libras, quantos produtos químicos havia em seu corpo. You know how much there is when he's all rendered up? He's worth 84 cents. Sabe quanto há quando se decompõe? Ele vale 84 centavos. Then you put a $10 hat on at 84 cents and a $500 mink coat and turn your nose up. If it rained, it would drown you. Então ele põe um chapéu de $10 nos 84 centavos e um casaco de pele de $500 e vira o nariz para cima. Se chovesse, o afogaria. And then go along taking care of that 84 cents. Right. Thinking you're somebody. And you don't give a care. You act like it about that soul that's worth 10 million worlds. E então segue cuidando desses 84 centavos, certo? Pensando que é alguém. E você não cuida, você age assim dessa alma que vale 10 milhões de mundos. A diferença, o inconsequente, como podemos nos tornar. Now, this foot wash flunky, he had to wash their feet. Now, when he traveled in Palestine, the Palestinian garment is a robe. It hangs low. And then the underneath garment just comes to about the calf of the leg here, for the underneath garment. Agora, este lacaio, lavador de pés, ele tinha de lavar os pés deles.
Agora, quando você viajava na Palestina, o vestuário palestino é um manto. Ele quase chega ao chão. E então a roupa de baixo chega até mais ou menos a barriga da perna. Aqui, para a roupa de baixo. And as the animals and the man travel the same trail, the animals, of course, going along the trail, and as they travel the same trail, E como os animais e os homens viajam na mesma trilha, os animais, naturalmente, seguindo pela trilha, e como eles viajam na mesma trilha and the dust would come up from where the animals had been, and it was a stink in the dust. And it got on their feet when they were perspiring, and their feet was shod with sandals. And that would get all full of perspiration and be wet, sticky. E o pó subia de onde os animais tinham estado, e era um fedor no pó, e aderia aos seus pés quando eles estavam transpirando, e seus pés estavam calçados com sandálias, e aquilo ficava todo cheio de transpiração, e ficavam úmidos, pegajosos. And then this stink from where the animals had crossed the trail, the Palestinian garments sweeping like a skirt down low, would pick up this dust and it would get beneath here and get all over their feet and over their limbs, and they really would smell like that trail where the animals had been. E então este fedor de onde os animais tinham cruzado a trilha ia o vestuário palestino, arrastando-se como uma saia embaixo, apanhava este pó e entrava aqui embaixo e ficava sobre o pé todo e sobre seus membros, e eles realmente cheiravam como aquela trilha onde os animais estiveram. So, coming into a home like those Pharisees had, they're sent into Persia and got those great big fine rugs and everything. Why, you wouldn't feel welcome to come in before the host and then be all stinky like that. So they had a way of taking care of that. They had a foot wash flunky. And he stayed there. Assim, entrando numa casa como aqueles fariseus tinham, eles mandavam buscar na Pérsia e compravam aqueles grandes e finos tapetes e tudo mais. Ora, você não se sentiria bem-vindo chegar diante do anfitrião e então estar todo fétido assim. Deste modo, eles tinham uma maneira de cuidar disso. Eles tinham um lacaio lavador de pés e ele permanecia ali. As soon as you come in and your name was registered, the boys taking the horses or your animals and taking them back to feed them, one group of boys. E tão logo se entrava e seu nome era registrado, os rapazes levavam os cavalos ou seus animais e os levavam para trás para alimentá-los, um grupo de rapazes. And then the doorkeeper recognized you by the chart that he had in his hand, and then you're ready for the foot wash flunky. E então o porteiro o reconhecia pela lista que tinha na mão, e então você estava pronto para o lacaio lavador de pés. Then you go in, you set your foot up, he pulls off the sandal, sets it up to a place so he'll know where you're at, and on this other side he has a little shoe. Então você entrava, você levantava os pés, ele tirava a sandália, colocava-a num lugar assim, ele saberia onde estava, e deste outro lado ele tinha um pequeno sapato. And after he gets through washing your feet, washing it all off, real good, all the dust and everything, make you fresh, then he puts on this little cloth a shoe that goes over like you see in airplanes and crossing overseas now, they give them to you at night. E depois que ele terminava dele lavar os pés, lavando-os bem, todo o pó e tudo mais o deixava revigorado. Então ele calçava certo sapato pequeno de pano que ia por cima, como se vê nos aviões ao atravessar indo ao estrangeiro. Agora, eles os dão a você à noite. When you, like the women have those little things they wear when they're not wearing stockings. I see my wife and daughter and them get. Quando você, como as mulheres têm essas coisinhas que usam quando não estão usando meias, eu vejo minha esposa e filha e as demais comprá-las. Sometimes it's a little, I don't know what they call them, but it's just like a bottom part of a sock, you know, and you put it on your foot. Algumas vezes elas é uma pequena
Eu não sei como se chamam, mas é exatamente como a parte de baixo de uma meia curta, você sabe, e você a calça no pé. It's something on that order on it's a little higher. Because you don't want to take your old dirty sandal and walk over them rugs in there. É algo dessa ordem, só que é um pouco mais alto, porque você não ia querer tomar sua sandália velha e suja e caminhar sobre aqueles tapetes ali. So then your feet's washed. Then you got the next thing takes place. You got this little booty on, I'll call it. Deste modo, seus pés são lavados, então você calça. O que acontece depois? Você calça esta botinha, assim a chamarei. And then the next thing takes place. There's a man standing there with a towel over his shoulder. And he's got some ointment in his hands. And that's a perfumed oil. E então a próxima coisa que acontece, há um homem ali de pé com uma toalha no ombro e ele tem um pouco de unguento nas mãos. E é um óleo perfumado. Now, the direct rays of that Palestinian sun upon your neck, it just blisters you. Agora, os raios diretos daquele sol palestino sobre seu pescoço, ele simplesmente o cobre de bolhas. And another thing, that dust that picks up sometimes get into their beard and in their hair. E outra coisa, aquele pó que apanha algumas vezes entra em sua barba e em seu cabelo. And this man stands here then with the ointment, and he holds it out in this little pan. You get it on your hands and rub it in your face and over your neck. Then you take this towel and wipe it off and groom your hair. E esse homem permanece ali então com unguento e ele o oferece nesta pequena vasilha. Você o põe nas mãos e o esfrega no rosto e no pescoço. Então você toma esta toalha e o enxuga e arruma o cabelo. Now sometimes this is very rare because it really gives a wonderful odor. They get it many times from way high in the mountains on a wild rose bush. Agora, algumas vezes, isto é muito raro, porque realmente dá um maravilhoso odor. Eles tiram isto, muitas vezes, lá do alto das montanhas, de um arbusto de rosa silvestre. You've seen a rose, after the petal drops off, then it gets a little apple-like on it. And out of there, they crush it and get this perfume. Você já viram uma rosa depois que a pétala cai? Então ela fica com uma pequena maçã, por assim dizer, nela, e dali eles a esmagam e tiram este perfume. It's said that the Queen of Sheba, when she came to Solomon, brought much of this fine perfume of that and give it to Solomon. Very rare, so hard to get into the mountains. Disse que a rainha de Sabá, quando veio a Salomão, trouxe muito deste excelente perfume disso e o deu a Salomão. Muito raro, tão difícil de penetrar nas montanhas. And then when they wipe this, their beard, and cross their necks, and with this towel, groom themselves, now they're ready to meet the host, to meet the one that invited them. E então, quando eles enxugam isto, sua barba e em seu pescoço, e com esta toalha se arrumam, a essa altura eles estão prontos para se encontrar com o anfitrião, encontrar-se com aquele que os convidou. See, they wouldn't feel right to go into all that dirt. That's why feet washing. See, they were smelling bad, and they had to have their feet washed. Está vendo? Eles não se sentiriam bem em entrar com toda aquela sujeira. Essa é a razão do lava-pés, está vendo? Eles estavam cheirando mal e seus pés tinham de ser lavados. And with their big old heavy sandals on them fine rugs, they wouldn't feel right. They'd feel embarrassed. E com suas sandálias grandes e pesadas sobre aqueles finos tapetes, eles não se sentiriam bem, eles se sentiriam embaraçados. But now his feet's washed. Now he's all groomed. He smells with the perfume that's on him from this ointment, what they call anointing their heads with oil. And rubbed it on their face, and then wiped it with a towel. Mas agora seus pés estão lavados e agora ele está todo arrumado. Ele exala o perfume que está em si deste unguento, o que eles chamam ungir a cabeça com azeite e esfregando-o no rosto, então enxugando-o com uma toalha. Now he's freshed up. Now the next thing he does, he meets his host, the one that invited him. He feels like meeting him. Now he wouldn't feel like meeting him with all that dirt on him.
So he's all groomed up and ready now. Then the host meets him at the door, and they have a very odd way. And it's still, in some of the churches, a greeting with a kiss. Agora ele está revigorando. Agora, a próxima coisa que ele faz, ele se encontra com seu anfitrião, aquele que o convidou. Ele tem vontade de encontrá-lo. Agora, ele não teria vontade de encontrá-lo com toda aquela sujeira sobre si. Assim, ele está todo arrumado e pronto agora. Então, o anfitrião o encontra à porta e eles têm uma maneira muito estranha, e ainda é, em algumas das igrejas, uma saudação com um beijo. So they take a hand, cross this way, embrace one another man with their arms around each other like this, and kiss each other on the neck. Assim, eles seguram uma mão, cruzam assim, abraçam-se, homens, com os braços ao redor um do outro, assim, e se beijam no pescoço. And when the host kisses you, you are welcome. That's the welcome kiss. E quando o anfitrião o beija, você é bem-vindo. Esse é o beijo de boas-vindas. Now you wouldn't want your host to kiss you with all that old dirt and stuff on you, so you had to be cleaned up before you're kissed welcome. Agora, você não ia querer que seu anfitrião o beijasse com toda aquela sujeira e coisas em você. Assim, tem de ser limpo antes que você seja beijado em boas-vindas. But when once you're kissed welcome, you are a full-fledged brother. That's all. Mas, logo que você é beijado em boas-vindas, você é um irmão pleno. Isso é tudo. Today, the only thing you can do, like today, you go in the house and you feel at home, you're one of them. He's kissed you, welcome. Você poderia, hoje, a única coisa que você pode fazer, como hoje, você entraria numa casa e se sentiria em casa. Você é um deles. Ele o beijou em boas-vindas. Remember Judas kissing Jesus? Hypocritically? See, because if he kissed him, it was a welcome. It was a friend kiss. Not in the lips, but on the neck. Kissed him on the neck. Lembra-se de Judas beijando Jesus? Veja, hipocritamente. Está vendo? Porque se ele o beijasse, era boas-vindas. Era um beijo amigo, não nos lábios, mas no pescoço. Beijava-lhes o pescoço. Now, we notice then that you could go in, if you want to go to the refrigerator, it would be today, and get you a great big sandwich and lay across the bed and eat it. Just make yourself at home. Agora, nós notamos então que você podia entrar, se você quisesse ir ao refrigerador, seria hoje, e apanhar um grande sanduíche e se recostar na cama e comê-lo, simplesmente estar à vontade. You're welcome. Come in. You're all right now. You just feel one of the family now because you're on the inside. Você é bem-vindo. Entre. É isso. Você está bem agora. Você simplesmente se sente como da família agora porque está dentro. Now, you get all this done and anointed and all fixed up. You're kissed welcome, and then you go in, shake hands at the banquet. You meet your friends. The host has done kissed you in, and so you're free now. You just feel like you're one of them. Agora, você está com tudo isto feito e foi ungido e todo arrumado. Você é beijado em boas-vindas e então você entra, aperta as mãos, então no banquete você se encontra com os amigos. O anfitrião já o beijou ao entrar e assim você está livre agora. Você simplesmente se sente como sendo um deles. You've been invited, you've been cleaned, you've been kissed welcome, and now you're one of them. Go in and have your fellowship. Você foi convidado, você foi limpo, você foi beijado em boas-vindas e agora você é um deles. Entra e tem seu companheirismo. Now, about this time, I'd imagine that roast lamb out there in the barbecue pit in the back was just smelling all around over the country. With them grapes and things. Agora, mais ou menos a esta altura, eu imaginaria que aquele cordeiro assado ali fora na churrasqueira, na parte de trás, daria para sentir o cheiro dele por toda a região, com aquelas uvas e coisas tais. You'd imagine the poor people standing around the fence, their mouth watering, they wasn't invited in. Just the celebrity to this. Você imaginaria o povo pobre de pé em volta da cerca, a boca enchendo d'água.
Eles não foram convidados a entrar, só a celebridade, a isto. So the feast was now getting in pretty good sway. Everything is getting along fine. Full good sway. Assim, a festa estava agora ficando bem animada, tudo está correndo bem, toda bem animada. Now, I'd imagine Pharisee and all of his friends is tipping the glass one to another and taking a good, healthy drink of the very best wines there was in Palestine at the time because they were rich. They could afford it. Agora, eu imaginaria que o fariseu e todos os seus amigos, estejam brindando uns aos outros, tomando um bom e saudável gole e dos melhores vinhos que havia na Palestina na época, porque eles eram ricos, eles tinham recursos para isto. And everybody, the women, their fine, jeweled women, was over in a corner having their fellowship, sitting around on divans and so forth, as a custom was in that day. E elas, todas as mulheres, suas mulheres finamente enfeitadas com joias, estavam no canto, tendo seu companheirismo, sentadas ao redor em divãs e assim por diante, como era costume naquele dia. And the man all up having their toast and talking, and the priest and all the rabbis and everything having a great time. And the feast is getting pretty well on the way. E os homens, todos de pé, brindando e conversando, e o sacerdote e todos os rabinos e tudo mais, regozijando-se. E a festa já havia começado há um certo tempo. And then Jesus, although busy as he was in his busy schedule, he always keeps his appointment. You can depend on that. He keeps his appointment. E então Jesus, apesar de ocupado como estava e sua agenda cheia, ele sempre cumpre seu compromisso. Você pode depender disso. Ele cumpre seu compromisso. Now, let's look into the room and see what's going on. Agora, vamos olhar dentro da sala e ver o que está acontecendo. I can see Pharisee over there tipping his glass and saying, Rabbi, you know what? And the great conversation going on, the businessmen talking of their business and everything. The banquets in full swing now. This great feast. Posso ver o fariseu ali inclinando seu copo e dizendo, Rabino, sabe de uma coisa? E a grande conversação ocorrendo, os homens de negócios falando dos negócios e tudo mais. O banquete está a todo vapor agora, esta grande festa. But look, sitting over against the wall, not being noticed, was Jesus. He kept his appointment. He come. He always keeps his word. All his promises, he fulfills. Todavia, veja, sentado defronte da parede, não sendo notado, estava Jesus. Ele cumpriu seu compromisso. Ele veio. Ele sempre cumpre a sua palavra. Todas as suas promessas ele cumpre. But notice he's sitting over there dirty. I hate to say that, it kills me to say it. But his feet was dirty. He hadn't been anointed. He hadn't been kissed welcome. Though he was invited. That's like some of our modern revivals. Mas note-o, ele está sentado ali, sujo. Detesto dizer isso. Dizer isso me machuca. Entretanto, seus pés estavam sujos. Ele não tinha sido ungido. Ele não tinha sido beijado em boas-vindas, ainda que tivesse sido convidado. É como alguns de nossos modernos reavivamentos. Blessed be the name, oh blessed be the name, blessed be the name of the Lord, blessed be the name, oh blessed be the name, blessed be the name of the Lord, Jesus is the name. Jesus is the name. Jesus is the name of the Lord. Jesus
fire.